O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem me acolheu os mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? Nós estamos celebrando hoje o 6º domingo. Eu acredito que o próximo nós já entramos na solenidade da Ascensão, e depois da Ascensão nós já entramos em Pentecostes. E o tempo pascal, como sempre digo a vocês, nós vamos vivendo juntamente com a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, tudo aquilo que as primeiras comunidades viveram depois da morte e ressurreição de Cristo. Cristo não estava mais fisicamente com eles, mas eles iam operando milagres, constituindo a igreja, fazendo viagens. Isso vai dar, uns 7, 8, 9 anos depois da morte de Cristo, 50 anos, a constituição das igrejas da Ásia especialmente, Paulo e Pedro e outros apóstolos vão levando o Evangelho. Mas aqui, hoje eu queria dizer a vocês duas coisas fundamentais que é necessário nós compreendermos para entender a presença deste Espírito Santo na igreja. O Evangelho de João é muito exímio. João é um grande teólogo nesse sentido, que ele aqui apresenta duas coisas que o Espírito nos dá: a verdade e o defensor. É aquele que continua depois da morte de Cristo, aquele que vai nos guiando, é o nosso Paráclito. Paráclito é uma palavra tirada justamente, acho que do direito romano ou do tempo dos hebreus, quando se julgava alguém, quando não havia testemunha, não havia aquelas defesas, a própria pessoa levava alguém para dar testemunho em seu nome, e esse era chamado o Paráclito, aquela pessoa que defendia. E João faz questão de dizer que mesmo Cristo não estando mais conosco, o seu Espírito nos impele à vida, à esperança, à santidade e a ver o quanto este mundo é bom e nós pertencemos a Deus e estamos inseridos no coração deste Deus. E outra coisa é a questão desse Espírito da verdade. Este Paráclito que está conosco como nosso defensor e atesta esta nossa fé, que nós somos crentes neste Deus da vida, porque o seu Filho, Cristo Jesus, nos dá a conhecer o Pai. E João vai mostrando muitas imagens deste Pai: o pastor, a porta, aquele que caminha à frente, o misericordioso. Vejam o quanto Jesus nos faz conhecer e adentrar neste conhecimento de Deus, que era onipotente, que era temido, que falava pela tempestade, pelo sopro. Jesus diz: não, esse Deus é presente na vida nossa, está no momento em que a gente faz o bem, nos mandamentos. Por isso que Jesus insiste: quem me ama, ama o Pai. Quem vive os mandamentos, e o mandamento maior é esse do amor, está no amor do Pai.
E aqui ele vai explorar bastante, a gente vai ouvir mais vezes, o que é viver neste espírito de verdade? Fazer o bem. O cristão não é aquele que vive o dente por dente, o olho por olho, que pega em armas, que mata, que se vinga. Não. É aquele que vive a justiça fundamentada no amor. E o amor, gente, não é como a gente pensa. É deixar que os outros se prevaleçam, a gente se prevaleça de alguém. Viver no amor é ter conduta, é ter um caminho moral, é saber o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é santo e o que não é. É por isso que às vezes nós temos uma tentação imensa de não querer se converter. Porque ser bom, eu vejo muitas pessoas dizerem isso, quando ficar santo, quando ficar melhor. Não, todos os dias a gente é convidado à santidade. Todos os dias nós fazemos o bem. Quando perdoamos, quando somos educados, quando vivemos o respeito, quando ajudamos alguém, quantas vezes? Quando rezamos por alguém, né? Quando somos solidários. Hoje, todos nós, eu também peguei ali um bilhetinho para trazer na campanha do quilo, né? Cada um vai trazer. Isso é uma forma caridosa e grande de viver este amor de Deus e de estar inserido neste espírito de verdade, né? Então vejam que Jesus nos assinala, isso nós recebemos desde o batismo, este Paráclito, que ele é permanente ao nosso lado, nos defende diante do mal, nos conduz diante da vida com sua luz. Por isso o círio pascal, nesse tempo todo, até Pentecostes, continua aceso, lembrando que Cristo é a luz do mundo, Cristo é sal da terra, e nós também somos convidados a sermos luz e sal da terra. O cristão tem consistência, é sinal. E acredito que nesses tempos, né, de inteligência artificial, de tanta tecnologia, de tantos avanços, nós vamos nos esvaziando um pouco. Mas é preciso retornar, permitir que a fé adentre o nosso coração e buscar viver esta fé. Uma das coisas, vocês essa noite estão na missa, é se preencher da fé. Passaram a semana, uns vieram pela catequese, outros porque tem a tradição, outros porque gostam, faz parte da espiritualidade. A gente veio ouvir a palavra e se alimentar do pão da vida que é Jesus. Então vejam o quanto nós temos momentos na vida que fazemos esse caminho da graça, e às vezes queremos que os grandes milagres aconteçam, que grandes coisas na nossa vida, né, apareçam para que a gente creia. Lembrem que no momento da cruz de Jesus, Pilatos pediu um milagre. Herodes também insistia, faça um milagre. E não diziam, tu que salvou tanto, se salva. Mas Jesus sabia que o show, o espetáculo, ele não dura para sempre. Podem ver, quando a religiosidade ou a religião começa com muitos espetáculos, uma hora cansa. Não dá para manter novidade a vida inteira, a não ser esta, da palavra de Deus, da Eucaristia celebrada e das orações que fazemos, né? Então, ao ouvir esta palavra neste fim de semana, podemos concluir aqui com a carta de Pedro, né, que a gente seja homens e mulheres da esperança, inseridos neste coração de Jesus, que está sempre sendo o nosso eterno defensor, o nosso Paráclito. Por quê? Ele é caminho, é verdade e vida. Que Ele, através do Espírito Santo, nos dê a conhecer todos os dias um pouquinho este Espírito da verdade e vivê-lo com Ele, né? Fazendo sempre o bem. E ser bom é viver intensamente a vida, respeitando, cuidando, seja a sua, seja dos outros. É um longo caminho, mas que bom que todos os domingos e sábados, nas nossas orações, na mais simples Ave Maria, a oração do Pai Nosso, a oração pessoal, nós adentramos este mistério, que Cristo se faz presente em nossa vida. Que seja a presença constante nesta noite que celebramos, nessa semana que ora começamos. Amém?